Olá pessoal, voltamos então aqui para nossa disciplina, para mais um vídeo aí para a gente discutir o ponto de mutação e os dois paradigmas da nossa ciência, né? Da nossa ciência atual. Retomando aí nosso último vídeo, onde o Capra vai estar falando, né, sobre o desenvolvimento da nosso atual paradigma da ciência, né, nosso atual pensamento científico, quem vai dizer que vai surgir lá por volta do final do século XVI, né, século XVI, XVII, vai se estruturar no século XVIII, XIX, né, que entra em contraposição ao pensamento lá, né, medieval, que é do universo como uma estrutura orgânica, né, como um ser orgânico. E a gente passa a entender o universo basicamente como uma máquina. Né? A gente vai ver isso mais detidamente agora com o nosso amigo Isaac Newton, né? Mas aí lá no outro vídeo, né, na primeira parte do texto, o Capra lá estava falando que isso vai se desenvolver basicamente a partir do Bacon, né? Que mais? Aí vai desenvolver depois com o próprio Copérnico, com Galileu. Aí, claro, né, o surgimento da filosofia cartesiana, que vai dar toda a base de sustentação lógica para a ciência. Né? A filosofia do Descartes é que vai dar a base da estruturação lógica para a experimentação da física, né, da física newtoniana, que é onde a gente vai começar a entrar agora. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo no texto, já vamos começar no texto direto, né? Vamos lá. Bom, então, como vocês viram, agora a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre o nosso amigo Newton, né? Que está aqui nessa imagem, aqui, né? Aqui eu fiz questão de trazer essa imagem aqui do Newton porque é uma gravura, uma das poucas gravuras que existem por aí do Newton fazendo uma prática mágica, né? E para quem não sabe, o Newton era esotérico também, tá? Ele mexia aí com coisas, vamos dizer assim. Então isso aqui é uma representação, se eu não me engano, aqui de quando o Newton fez uma invocação, uma coisa assim, alguma coisa deu errado lá e estava lá, tipo, acalmando os demônios, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá. Então Newton, né, ele desenvolveu uma sólida formulação matemática da concepção mecanicista da natureza, tá? E, portanto, realizou uma grandiosa síntese das obras de Copérnico, Kepler, Bacon, Galileu e Descartes. Tá? Newton, digamos assim, foi a cerejinha do bolo, né? Foi o cara que pegou todo aquele conhecimento que estava sendo acumulado desde lá do século XVI, ele vai sintetizar tudo aquilo ali e vai efetivamente criar uma teoria que vai ser a base da nossa ciência hoje e que, convenhamos, a gente tem alguns questionamentos atualmente, claro, mas ela ainda funciona, né? Ela ainda está aqui, né? E o mundo que nós temos, a gente deve em grande parte, claro, ao pensamento newtoniano, assim como os outros, o Galileu, o Descartes e tudo mais. Mas o Newton vai ser o cara assim que vai sintetizar, vai juntar tudo e vai dizer, então o mundo funciona desse modo, e vai formular ali a teoria dele, né? Então a física newtoniana forneceu uma consistente teoria matemática do mundo, né, que permaneceu como solo do alicerce do pensamento científico até os meados do século XX. Nos meados do século XX, a gente vai ver isso mais para frente, tá? É onde se começa a questionar a física newtoniana, o pensamento, a teoria newtoniana. Tá? Mas é como eu falo, eu sempre falo isso, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não vamos jogar a criança fora junto com a água da bacia, né? Não é porque boa parte, uma parte até talvez assim central até mesmo do pensamento newtoniano esteja sendo revisto, esteja sendo repensado, esteja sendo questionado, o mesmo modo do Descartes também, né? O próprio pensamento cartesiano está sendo questionado, né? Fortemente até. Isso não significa que as coisas não, que o pensamento dele não serve para nada, que não funciona. É óbvio que funciona, né? Newton explica perfeitamente aqui, ó, o universo, esse universo euclidiano que a gente chama, né? Esse universo tridimensional. Ele explica perfeitamente, né? No universo newtoniano as coisas continuam caindo, né? O exemplo que eu dei lá no último vídeo lá, né? Então, por mais que Newton tenha sido questionado ou esteja sendo questionado, algumas coisas realmente, né? A gente percebe que existe aí uma falha. Não significa que toda a teoria dele você joga fora e não serve para nada, não é bem assim, tá? Tanto é que muita coisa que a gente tem hoje é em decorrente do pensamento dele, em decorrente da teoria dele, tá? Uma curiosidade apenas sobre Newton, né, é que além dos estudos canônicos da ciência, ele também era um entusiasta de estudos sobre o ocultismo, por isso que eu botei essa foto aqui, tá? Dedicando muito tempo a estudos sobre, foto no desenho, né?
dedicando muito tempo a estudos sobre alquimia, textos apocalípticos e teorias teológicas não ortodoxas. Tá? Então, sim, Newton era um bruxão, tá? Para quem não sabia ainda aí, quem pensa que Newton era lá o cara das, né? Eu fui lá no King College, lá onde ele trabalhava, né? Onde ele mencionava lá em Cambridge. Newton, né, o homem da ciência. Não, sim, ele era da ciência, mas ele era um bruxo, ele era um bruxão mesmo, tá? É claro que, na época do Newton, essas coisas ainda estavam muito misturadas. Lembra do que eu falei? O pensamento científico, o nosso atual pensamento científico pegou todos aqueles elementos metafísicos e disse, ó, sai daqui, o que interessa é o que é racional, o que a gente mede, o que a gente, né, pesa, isso, o que é real é só o que eu posso pegar, medir, quantificar. Só que isso não foi assim, a partir de hoje ninguém acredita em mais nada e vamos lá. Isso foi ao longo do tempo. Isso foi ao longo do tempo que isso foi acontecendo, tá? Eu até diria que isso aconteceu mesmo com mais efervescência lá no século XIX, tá? Então o Newton, ele ainda estava nesses dois mundos. Ele ainda estava com o pezinho lá, o pezinho cá. Então se vocês forem aí furuncar, né, vamos dizer assim, a vida do Newton, vocês vão encontrar coisas que vocês não vão acreditar. Meu Deus, o Newton escreveu isso? O Newton escreveu isso. O Newton estudava isso? Sim, Newton estudava isso. Tá? Coisas esotéricas mesmo, do esoterismo do tipo bruxaria mesmo, dessas que você vê em filme. Tá? Porém, nenhum desses escritos foram publicados, tá? Óbvio que isso aí entrou, né, foi abafado, né? Hoje em dia é possível encontrar algum desses textos que são atribuídos a ele. Hoje em dia na internet você acha tudo, né? Newton, além de ser considerado o grande gênio da revolução científica, também foi considerado o último mago. Tá? Isso aqui é real, tá? Ele foi realmente, vamos dizer assim, ganhou o título, né, de que ele foi o último dos magos, né? Então foi o último cara que misturou, digamos assim, ainda que estava ali naquela coisa meio ciência e magia, vamos dizer assim. Ele foi o último. Depois dele, o pessoal foi para, digamos assim, pensamento racional, até porque a teoria dele, né? A teoria dele é muito lógica, é muito racional, é muito matemática, né? Então, a partir dele, as pessoas foram cada vez mais para o campo da lógica matemática racional e não mais para o campo místico, né? Para o campo da magia. Então, Newton, ele é o último mago, tá? Apesar do Paulo Coelho querer dizer o contrário. Mas Paulo Coelho não é mago não, tá? Para quem conhece aí, né? Enfim, tá? O último mago foi Newton mesmo. Bom, vamos lá. O universo newtoniano, tá? O lugar onde todos os fenômenos físicos acontecem, era o espaço tridimensional da geometria euclidiana clássica, né? Então, lá do Euclides, lá dos gregos, né? Então, o universo é uma coisa estática, parada, né? Era o universo onde o espaço e o tempo eram absolutos e, por consequência, todos os objetos dentro desse universo também são constituídos por grandezas absolutas. E isso aqui, eu vou até marcar aqui, ó, porque isso aqui é fundamental para vocês entenderem. Tá? Entenderem todo o resto que a gente vai ver ao longo da disciplina. Que essa é a grande mudança. Tá? É isso aqui, ó. Cadê? Que o universo e o tempo, o universo onde o espaço e o tempo são absolutos. Essa aqui é a palavra, tá? Até vou grifar aqui, ó. Espaço e tempo são absolutos para Newton, tá? Se o espaço e o tempo são absolutos, ou seja, eles são, tá aqui, né? Isso aqui eu uso para garganta que fica falando muito cansa, né? Se isso aqui tá aqui, né? Ele é absoluto, ele tem um peso, ele tem uma medida, ele tem ele ocupa um lugar no espaço. Isso aqui é absoluto, não muda, tá? Então todos os objetos que estão nesse universo têm esses atributos, tá aqui, ó, né? Então aqui, ó, todos os objetos dentro desse universo também são constituídos por grandezas absolutas, tá? E isso é o que está sendo revisto muito fortemente hoje. E, obviamente, isso vai causar um impacto, uma mudança na visão de mundo, na visão do entendimento do ser humano, que é radical. Tá? Porque isso aqui produz um tipo de mundo, produz um tipo de entendimento do ser humano, produz um tipo de entendimento de universo. Tá? Quando você considera que as coisas são absolutas, elas são o que são e não mudam. Tá? Exemplo fácil para vocês entenderem, Newton, né? Vou pegar aqui uma caixinha aqui, essa caixa. Lembra que foi que Newton falou? Né? Tipo, a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tal. E um corpo, por exemplo, esse aqui, não pode ocupar... Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então,
caneta, desculpa, a caixa e a caneta. A caixa e a caneta são corpos absolutos, que têm dimensões absolutas, peso, né? Então, por serem corpos absolutos, eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se eu tentar colocar dois corpos no mesmo espaço, no mesmo tempo, não dá certo. Ou é a caixa ou é a caneta. Ou a caixa ou a caneta. Se eu tento os dois, não dá. Lembram disso? Vocês estudaram isso em física lá quando estava na oitava série, né? Do mesmo modo, esse corpo aqui, tá? Se ele é absoluto, ele ocupa uma posição no espaço e no tempo. Né? Agora, ele não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Ou ele está aqui ou ele está aqui. Um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, em dois espaços ao mesmo tempo. Né? Isso era Newton. A pergunta que se faz hoje é: isso ainda permanece? Isso ainda é verdade? Vocês vão ver que hoje esse tipo de pensamento já está sendo questionado. Né? Então, o que se questiona hoje? Se questiona hoje não que a caixa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, embora tem pessoas que façam isso, né? Mas se questiona que todos os objetos tenham grandezas absolutas. E só dando um spoilerzinho já para vocês entenderem um pouco do que eu estou querendo dizer, vocês vão ter lá o nosso amigo Einstein dizendo que tudo é relativo. Né? Então, se uma coisa é relativa, ela não pode ser absoluta. Pegou? Né? Então, e aí é aquela coisa que eu quero dizer para vocês, né? Que eu falei assim, ó, calma, não vamos jogar Newton no lixo, não vamos jogar Descartes no lixo, porque não é bem assim. E embora hoje, tá, nos estudos mais atuais aí sobre quântica, sobre quântica, já se chegou a conclusões de que, por exemplo, corpos, no caso partículas, átomos, né, podem estar ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Embora isso aconteça no universo quântico, aqui no universo tridimensional, né, newtoniano, euclidiano, não acontece. Aqui essa caixa ou ela está aqui ou ela está aqui. Ela não está aqui e aqui ao mesmo tempo. Tá? Embora lá no universo quântico a gente sabe que isso acontece, aqui não acontece. Tá? Então Newton continua valendo, pelo menos aqui para o nosso universo. Tá? Aí você vai dizer, mas então não muda nada. Não, muda. Porque qual é a questão que muda? A questão que muda é que o pensamento que nós tínhamos era que as leis da física, as leis criadas por Newton, elas eram absolutas, como está aqui, ó. Elas eram absolutas. Então, se elas eram absolutas, elas deviam funcionar em todos os lugares. Porque isso é absoluto, é a verdade, né? E aí o que o pessoal começou a descobrir, né, principalmente aí quando a ciência vai evoluindo, ela começa a estudar principalmente o cosmos, né, o universo macro, né, o universo mesmo, vamos dizer, né, os planetas, tal, principalmente com a teoria do Einstein, né, e quando começa a estudar o universo micro, o universo subatômico, o universo quântico, principalmente lá com Heisenberg, com Bohr, né, todo esse pessoal aí, né, que vai fazer as críticas lá na metade do século XX, eles começam a descobrir que o que a teoria newtoniana fala, que funciona muito bem aqui, não funciona tão bem lá, ou tão bem lá. Né? Então, onde é que está a verdade? Onde é que está a verdade? Entendeu? Porque o que a ciência estava propondo é que ela ia dizer a verdade sobre as coisas. E Newton disse, as coisas são absolutas, o universo é absoluto. Estão medidas, um corpo não pode ocupar, né, dois lugares ao mesmo tempo. Né? Ou dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é absoluto, não muda. Aí a gente vai dizer assim, aqui não, mas em outro universo, numa outra realidade, sei lá, entendeu? A gente tem visto coisas estranhas aí acontecendo. Né? Não vou dar spoiler agora, que a gente vai ver isso mais para frente. Né? Mas aí, quando se começou a questionar esse universo absoluto de Newton, foi onde a ciência percebeu que ela não pode produzir verdades sobre o mundo, ela só pode produzir probabilidades sobre o mundo. Né? E aí ciências como, por exemplo, a psicologia, que sempre falaram desde o começo lá que eu não tenho certeza 100%, é mais ou menos, é provável que a gente começou a ganhar um destaque maior no universo das ciências. Né? Porque no universo da psicologia, dois corpos ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Vocês querem ver um exemplo? Quem aqui lembra do Freud? Né? Então, veja, na física newtoniana, a caixa e a caneta não podem, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Né?
Mas no universo da psicologia, duas emoções ou dois sentimentos, como por exemplo amor e ódio, né, podem ocupar o mesmo corpo ao mesmo tempo e até em relação ao mesmo objeto. Quem lembra de Édipo? Né? Quem lembra do complexo de Édipo? Você ama e você odeia. Né? Ou quem lembra daquele namorado aí que você não consegue esquecer, aquela namorada que você não consegue esquecer? Ela odeia aquela vagabunda. Né? Então por que você não esquece ela? Porque ela era assim. Ou você... Né? No mundo das emoções, não é ou você ama ou você odeia. Você ama e odeia. Dois sentimentos ao mesmo tempo no mesmo corpo. Né? É claro que você pode dizer assim, mas o Newton está falando da matéria, né? Sentimento não é matéria. Não, tudo bem. Concordo. Mas entenda que a lógica é a mesma. A lógica é que duas coisas não podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Né? O que é verdade no mundo tridimensional, euclidiano, newtoniano, é verdade? Não é verdade em outros mundos. Como, por exemplo, o mundo psíquico, né? O mundo das emoções. Né? Onde, sim, duas emoções, inclusive conflitantes, inclusive contrárias, habitam o mesmo espaço, o mesmo tempo. Não vou dizer sem problema algum, né? Dá lá os seus problemas, mas elas habitam, elas estão ali. Né? Então vejam, o universo deixa eu voltar aqui para o apontadorzinho. O universo do Newton era isso, tá? Como está representado aqui, ó. Ele é uma coisa estática, absoluta, com dimensões, com grandezas absolutas. Não existia a relativização das coisas, tá? Quem vai começar a fazer isso aí vai ser o Einstein. A gente vai ver depois. Os elementos do mundo newtoniano que se movimentavam nesse espaço e nesse tempo absoluto eram partículas de matéria, né? Bolinhas de matéria. Os objetos pequenos, sólidos e indestrutíveis de que toda a matéria era feita. Os átomos. Né? Que, aliás, a ideia de átomo, só para vocês saberem, eu acho que vocês já sabem, mas só para relembrar, né? Vai vir lá de Demócrito. Né? Demócrito. Eita, agora eu esqueci o nome. Demócrito. Procure depois no Google aí. Tá? Demócrito, né? Era o filósofo pré-socrático. Se vocês lembrarem dos pré-socráticos, eles estavam lá naquela época discutindo do que era feito, do que o universo era feito. Aí você vai ter Tales lá falando que tudo era feito de água, você vai ter lá Anaxágoras falando que tudo era feito de ar, Anaximandro dizendo que tudo era feito de fogo, e você vai ter Demócrito que vai dizer que tudo era feito de átomo. Né? O que é átomo? Né? Se vocês pegarem a palavra tomo, né? Tomo significa parte, ou seja, divisão. E o A é a negação, né? Tipo, normal e anormal. A é uma partícula de negação, né? Então, normal é uma coisa e o anormal é o contrário do normal. Então, o A é uma negação. Então, quando você tem o tomo, que é a divisão, né? E você tem o A, que é uma negação, então você tem átomo, ou seja, aquilo que não se divide. Então, o que era o átomo para Demócrito? Demócrito dizia assim, se você pegar essa caneta aqui, você pode quebrar ela, né? Tipo, separa, aí você tem aqui a tampa e a coisa. Aí você pode quebrar de novo, você vai quebrando, você vai quebrando, até que você chega num ponto que você não consegue mais quebrar, porque você chegou na menor partezinha da matéria. E que menor partezinha da matéria é essa? É a parte que você não divide, ou seja, que você átomo, né? Átomo. Então, o que seria o átomo para Demócrito? Seriam pedacinhos pequenininhos, bolinhas muito pequenininhas de matéria. Que com certeza foi assim que vocês aprenderam lá na escola. Né? Quando a professora lá ensinou para vocês, ela pegava assim, isso aqui é um núcleo, isso aqui é um elétron. O elétron é uma bolinha que fica rodando, né? Aqui ao redor do núcleo, que é composto por umas bolinhas chamadas nêutrons, outra bolinha chamada prótons. Né? Foi isso que a gente aprendeu. Veja que esse pensamento vem lá dos pré-socráticos, lá dos gregos, e toma força aqui com Newton. Newton vai dizer isso, né, que o universo é feito de átomos, de pequenas partículas de matéria. Pequenas bolinhas de matéria. Tá? Vocês vão entender porque eu estou enfatizando isso mais para frente. Bom, Newton, né, assim como Descartes, acreditava que essas pequenas bolinhas de matéria, tá aqui, ó, né, bem como a ordenação do universo, foram, em última análise, estabelecidas por Deus. Lembra? Newton estava ali na transição, ele ainda era um bruxão ali, tal, então ele ainda estava naquela coisa do mais Deus. Não só Newton, né? Darwin também viveu essa coisa meio, mas a Bíblia fala diferente, tal. Ele estava aí nesse mundo aí, né? Foi depois deles que a gente rompeu de vez com essa outra concepção, né? Mais holística, vamos dizer assim, de universo. Em última análise, eram estabelecidas por Deus desde a criação, que, portanto, não havia necessidade de investigar além delas. Bom, se os átomos, né,
são as bolinhas lá, que em última instância foi Deus que criou as bolinhas, isso aí tá dado, né? O universo tá dado. Você não precisa ir além disso, porque isso é assim mesmo. Foi Deus que fez, né? A gente poderia até dizer assim que o que o Newton fez foi tirar a explicação que o agricultor medieval lá dizia, por que chove? Chove porque Deus quer, né? Ele tirou o Deus quer da chuva e botou o Deus quer no átomo, né? A gente podemos colocar assim, né? Entretanto, né, a ciência cada vez mais tinha dificuldade de compreender esse Deus, né, que depois da criação inteira não interferia mais sobre a matéria, né? O que aconteceu é que, tipo assim, se Deus fez tudo lá na criação, por que ele não mexeu mais nada, né? Tá perfeito, então? E aí a gente vai ver que o mundo não é perfeito, você observa que o mundo não é perfeito. E a menos que você vá para uma explicação religiosa da imperfeição do mundo, que a religião vai explicar por que o mundo é imperfeito, né? Mas se você já saiu da religião, você já desconsiderou a religião, a ciência tinha dificuldade de entender por que as imperfeições do mundo. Por que Deus fez algumas coisas que não funcionam muito bem, algumas coisas meio estranhas, né? Por que Deus fez o ornitorrinco? Né? São coisas estranhas, né? Então você fica se questionando sobre essas coisas, sobre essas coisas. E aí a ciência continuou avançando, apesar de, por exemplo, o Newton parou ali, né? Então, a influência da observação de Deus foi aos poucos sendo descartada devido ao pensamento cartesiano, né, que dizia, olha, né, que eu não consigo, pela minha lógica, identificar, eu não analiso, não faz sentido, né? E como eu não consigo, apesar de eu saber que Deus existe, apesar de que isso foi tirado ali, né? Não, deixa, essa aí era a parte que o Descartes estava meio doidão lá no dia, lá, então tira essa parte aí. Apesar disso, de reconhecer a existência de Deus, né? O fato de que o universo em decorrência da observação divina, caiu fora do pensamento científico decorrente de Descartes, né? Então, vou voltar aqui, né? A influência da observação de Deus foi aos poucos sendo descartada devido ao pensamento cartesiano, que dividia o espírito e a matéria de modo que se considerou que o observador é completamente dispensável para se compreender o mundo físico, né? Então, eu não preciso, né? Vocês vão ver hoje aí, nas concepções mais atuais, até mesmo da física, tá? Mas lá na filosofia vocês vão encontrar isso muito, lá na fenomenologia, né? Que o Husserl, né? Toda consciência é consciência de alguma coisa. Então, para a caixa existia porque eu estou lançando a minha consciência sobre a caixa e tal. Então, a caixa existe em função de um observador que olha a caixa, né? Lá no campo da filosofia. Na física também hoje a gente já vai ter algumas coisas falando nesse sentido, mas naquele momento lá, nesse momento da história, né, volta lá do século XVIII, isso foi completamente descartado como desnecessário. O observador não interferia no objeto, né? O objeto era uma coisa, o observador era outra. Coisa que nós, hoje em dia, sabemos que não é bem assim, né? Porque existe o objeto, ele só é o objeto enquanto na relação com o observador, né? É só qualquer um que tenha criança pequena entende disso, né? A criança com a avó é de um jeito, com o pai é de outro, né? Não é uma criança, não, depende do observador, né? Depende de quem está ali observando a criança, ela é uma criança, vamos dizer assim. Qualquer um que tenha tido filho pequeno sabe, né? O que seja avó, né? Os fenômenos físicos vão acontecer independentemente da existência de um observador, mesmo que de um observador humano, né? Então, por exemplo, uma floresta que existe lá no Amazonas, lá, né, a floresta está existindo independentemente de mim, né? Não é porque eu observo a floresta que a floresta existe. Não, ela existe independentemente de mim, né? A gente sabe que tem um problema epistemológico em relação a isso aí, né? E causa uma certa anomalia nisso, que em última instância era resolvida com não tem ninguém vendo, como é que tu sabe que ela está lá? Aí a resposta era, porque Deus está vendo, né? Deus em algum lugar está vendo, então por isso que a floresta está lá, ela continua lá. Só que como Deus, né, ou a necessidade de um observador foi tirado, porque se passou a entender que o objeto é uma coisa, o observador é outra, então simplesmente as coisas existem por si só. Por quê? Porque no universo newtoniano tudo é absoluto. As coisas existem por elas mesmas, né? Foi aquilo que eu falei. Hoje a gente já sabe que os fenômenos dependem do observador, né? Na psicologia é muito fácil de entender isso, né? A doença mental, por exemplo, ela só vai ser doença se tiver alguém que signifique isso como uma doença. Senão ela não vai ser doença, né? Uma pessoa que vê um espírito, né? Ou melhor, né? Vê coisas, né? Dependendo de onde ela está, ela pode ser considerada um médium ou pode ser considerado um louco, né? Então,
a relação com o observador, quem observa esse fenômeno, e o significado que ele dá para esse fenômeno que é observado, é o que vai determinar o que é o fenômeno, se é uma doença ou se é uma virtude. Por exemplo, pegando... Claro, estou sendo grosseiro aqui nesse exemplo, tá? O exemplo aí da esquizofrenia, né? Estou sendo grosseiro. Mas vocês conseguem entender isso, né? Se não conseguem entender, vocês vão entender mais pra frente na disciplina que a gente vai tratar mais disso, né? Lá quando a gente vai... Não sei se a gente vai chegar a ver algum texto sobre o Schrödinger, né? Mas sobre a teoria lá do experimento do gato de Schrödinger. Mas quem quiser, aí procura na internet, né? Gato de Schrödinger, não sei como é que escreve. Tenta escrever Schrödinger e o próprio Google vai corrigir para vocês. E vocês vão ver o que eu estou querendo dizer, né? De que o fenômeno existe a partir do observador. Mas enfim, isso é hoje, tá? Nessa época aqui, se acreditava que não, tá? As coisas existem independentemente de ter uma relação com um observador. Então, os séculos 18 e 19 serviram-se muito bem da física newtoniana, tá? E todo mundo observável pôde ser explicado e quase totalmente controlado. E é isso aqui que eu falei no começo do vídeo, né? No começo desse vídeo. Cara, a gente até pode questionar isso. Será mesmo que a caneta existe se eu não estiver olhando? Será que a caneta está aqui? Será que ela existe ainda? Sim, a caneta... A gente pode questionar essas coisas, mas que às vezes parece mais filosófico do que físico, né? Mas a gente é obrigado a admitir que a teoria cartesiana, a teoria newtoniana, ela deu pra gente o controle sobre esse mundo que nós estamos hoje. Tanto é que vocês estão me vendo, né, aí. Claro que hoje a internet, o computador está muito mais pro campo da quântica do que pro campo do Newton, né? Mas assim, as máquinas que a gente teve, a tecnologia que a gente tem, praticamente tudo que a gente tem hoje foi o controle que a gente tem hoje da natureza do mundo foi em decorrência da teoria newtoniana, tá? Embasada na filosofia cartesiana, né? Então, e conquistamos a boa vida material que a gente tem hoje, né? Então, por isso é inegável dizer que ela não funciona. Não, funciona, é óbvio que ela funciona. Só que talvez ela esteja incompleta, talvez esteja em outros elementos que precisam ser adicionados, tá? Com o firme estabelecimento da visão mecanicista, né, no século XVIII, a física tornou-se naturalmente a base de todas as ciências, né? Porra, funciona. Funciona. O cara, se eu soltar a caneta, ela cai, e eu não só te mostro como ela cai, como eu calculo o tempo que ela cai, eu calculo o impacto, a força que ela vai cair. Cara, é perfeito. Eu controlo tudo. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Tuf, né? E batia, dava certo, né? Então, se dava certo, se dá certo até hoje, né? Todos vocês aí estudaram o movimento de retilíneo uniforme, né? Funciona, dá. Então, se funciona, por que não usar esse método para explicar todo mundo, todo o resto do universo, né? Tudo o que existe no universo. E aí, por isso que a física foi considerada a ciência mãe, e o método cartesiano e newtoniano foi considerado a base da estruturação da ciência. E todas as outras ciências copiaram, né? Inclusive as ciências humanas, as ciências sociais, que aí você já sabe que depois não deu muito certo, né? Mas a base era ali, né? Então aqui, ó, se o mundo é realmente uma máquina, e a melhor maneira de descobrir como ela funciona, é recorrer à mecânica newtoniana. Então tá aqui, ó, né? O mundo é uma máquina, o ser humano é uma máquina, né? Você bota o combustível para dentro, na forma de comida, esse combustível é triturado num recipiente chamado estômago, aí ele é absorvido lá no intestino, e aí tem o coração que bombeia e joga o sangue com nutriente para o pulmão, que vai fornecer combustível para... Cara, é uma máquina, funciona como um reloginho, né? E aí, né, se é uma máquina, né, a medicina vai trabalhar com ele como uma máquina, a psicologia vai trabalhar com ele como uma máquina, né? Lembra lá do Freud, mecanismos, né? Aparelho, né? A máquina psíquica, né? A teoria do aparelho psíquico freudiano, né? Freud estava aqui, ó, século XVIII e XIX, século XX, né? Ele vai escrever lá a interpretação dos sonhos na virada do século XX. O pensamento freudiano estava marcado por isso aqui. Isso aqui era muito forte na época. Tudo é uma máquina. Se o ser humano é uma máquina, o psiquismo do ser humano também é uma máquina, né? Aí vai vir depois a crítica do pessoal lá do Kurt Lewin, não. Kurt Lewin também trabalhava... Kurt Lewin, o próprio pessoal lá da Gestalt, como é que é o Keller, o Kafka, né? Todo aquele pessoal que vai criticar o pensamento psicanalítico porque vai entender ele muito mecanicista. E a psicanálise ela é mecanicista, porque, afinal de contas, ela nasceu nessa época, ela bebe da ciência que tinha na época, né?
na época e que até hoje a gente também ainda tem, né? Você continua tendo, por exemplo, fácil para vocês entenderem quando a gente fala de especialidade médica, né? Você ainda vai ter lá o cardiologista, que vai cuidar de uma parte da máquina, que é o coração. Você vai ter lá sei lá, o ginecologista, você vai ter lá o pediatra, você vai ter lá o que cuida de estômago, esqueci o nome, gastrologista, né? Gastroenterologista, né? Igualzinho quando você vai numa oficina mecânica e você tem lá o cara que cuida do radiador, você tem lá o cara que a parte de ajuste da injeção eletrônica é só o fulano que faz, porque ele é especialista em injeção eletrônica. A parte do amortecimento é só o fulano que faz, porque ele é especialista. É a mesma coisa. Então, do mesmo modo como você tem especialistas para cuidar de partes de um carro, que é uma máquina, você tem especialistas para cuidar de partes do ser humano, que é outra máquina. Esse era o tipo de pensamento que surgiu nessa época e que a gente traz até hoje. Por isso que a gente vai ter, de novo, que eu tinha falado lá no outro vídeo, né? Você vai ter o fisioterapeuta ou o médico para cuidar das partes mecânicas da máquina corporal. Você vai ter lá o psicoterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, para cuidar de outra parte da máquina, que seria, por exemplo, o software. Né? Nós somos engenheiros de softwares, vamos dizer assim. Né? Nós cuidamos do software da máquina, né? Enquanto o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista cuidam do hardware. Né? Então, veja, tudo separado. Né? E esse entendimento está presente até hoje. Claro que agora está mudando, né? Claro que agora a crítica está vindo a esse modelo, né? Mas ainda assim, vocês, por exemplo, estão sendo formados desse jeito, né? Com esse tipo de estrutura de ensino, com esse tipo de estrutura de pensamento. Né? Aí vamos lá. Logo, o pensamento da física se estendeu às outras ciências, né? Como, por exemplo, as ciências humanas e sociais. Eu não vou ter tempo para explicar para vocês onde que deu errado aqui. Tá? Não vai ter tempo, porque senão esse vídeo aqui vai levar 2 horas. Mas assim, vocês sabem que aí não funcionou, né? Não funcionou porque nós não somos máquinas, spoiler, né? Não somos máquinas, né? Nem a sociedade é uma máquina, né? Spoiler. Mas então não deu certo, né? Por isso que as ciências humanas e sociais sempre foram o patinho feio das ciências, né? Então, até que houve a revolução da física lá no século XX, que a coisa mudou um pouquinho. Mas também, de novo, não vou ter como falar isso aqui, tá? Só quem quiser mais informação sobre isso, anota aí, me pede no encontro síncrono e a gente conversa mais. Se o universo é uma máquina e pode ser explicado pelo método da física, tudo que compõe o universo, como por exemplo as sociedades e o indivíduo, também são máquinas e podem ser explicados por esse mesmo método, né? Que foi o que eu acabei de explicar, que foi o que a gente fez. Né? A gente pegou o método da física e aplicou, por exemplo, no ser humano. Né? É uma máquina. Então a gente pode conhecer a lógica do funcionamento da máquina e a gente... O exemplo que eu dei do Freud, o próprio Freud, ele vai estar ali. Apesar de que o Freud vai ser o cara que vai começar a romper com isso. Quando ele vai dizer assim, a máquina não é lógica. A máquina é ilógica, né? Ou seja, irracional. Né? O inconsciente. Então veja, o próprio Freud que começou a dar uma paulada, vamos dizer assim, nesse tipo de pensamento, mas mesmo ele era filho dessa época, né? Ele era filho desse Zeitgeist. Então é óbvio que na teoria dele você vai encontrar lá estrutura do aparelho psíquico, primeira tópica, segunda tópica, né? Consciente, inconsciente, pré-consciente, ego, id, né? Id, ego, superego. São estruturas que funcionam. É como se fosse um hardware e um software, um sobre o outro. Mesmo Freud, que começou a perceber que tinha um furo nisso, olha, não é bem assim, ele ainda, por ser filho dessa época, ele vai usar a linguagem dessa época, ele vai criar a teoria dele expressando o ser humano de uma forma mecanicista também. Né? Bom, vamos lá. Somente no final do século XIX, tá, é que as novas descobertas, que não podiam ser completamente explicadas pela mecânica clássica, como, por exemplo, a eletricidade e o magnetismo, tá, porque a mecânica clássica newtoniana não conseguia explicar esse tipo de coisa, começaram a abalar o pensamento newtoniano e preparar o terreno para as revoluções científicas do século XX. Né? Então veja, quando começou a chegar no campo, não é querer falar, mas quando começou a chegar no campo das energias, né? A energia elétrica, a energia magnética, agora não é mais bolinhas de matéria. Né? É fácil você explicar e funciona direitinho no campo das bolinhas da matéria. Mas quando você começa a explicar o campo da energia, como por exemplo aqui, ó, a luz, né? Sombra, né? Não, aqui, sombra, luz, né? Sombra, luz. A energia é mais complicada. E aí a teoria newtoniana, ela não vai encaixar muito bem para explicar essa parte, por exemplo, referente à eletricidade ou magnetismo, tá? Estudando a relação entre magnetismo e eletricidade, Faraday e Maxwell substituíram o conceito de força, tá,
né? Lembra de vocês lá nas aulas de física, né? Um corpo, aí você aplica uma força de 10 joules aqui, aí empurra. Qual é a inércia, né? Qual é a resistência quando você, né? Vocês estudaram isso, né? A força sendo aplicada em cima de um corpo, tal, né? Então eles trocaram a ideia de força pelo conceito mais sutil, que é a ideia de campo de força. Esse aqui, ó, esse campo aqui, ó, tá vendo aqui um ímã, né? Por exemplo, um ímã aqui tá o raio magnético do ímã, esse campo de força magnético do ímã, né? Que, aliás, vai respingar depois também, mais lá na frente, na própria psicologia, quando você vai ter, por exemplo, o Kurt Lewin, que eu estava falando, que vai trabalhar com a ideia de grupos, né, que ele vai dizer que os grupos funcionam em campos de força. Lembra disso? O Kurt Lewin fala dos campos, né? A campo de força não é necessariamente... Então, não é necessário, se você juntar um monte de pessoa, o grupo vai ter uma natureza própria, né? O grupo não é, de novo, lá na Gestalt, né? O todo é maior do que a soma das partes. Não é porque você junta um monte de indivíduos com pensamento igual, por exemplo, que aquele grupo vai funcionar do modo como cada indivíduo pensa, né? Lá nos estudos de grupo, né? O campo de força. E foram os primeiros a ultrapassar a física newtoniana, mostrando que os campos têm sua própria realidade e podem ser estudados sem qualquer referência aos corpos materiais, né? Então, a energia, né, ou seja, as ondas, né, de energia, elas não precisam de um meio não é que precisam de um meio de matéria, elas precisam de um meio de matéria, né? Mas assim, elas não estão relacionadas com a matéria em si, tá? Essa teoria chamada de eletrodinâmica culminou com a descoberta de que a luz é, de fato, um campo eletromagnético, rapidamente alternante, que viaja através do espaço em forma de ondas. Tá? E aí aqui vocês vão ver, mais para frente a gente vai ver isso, que é onde começa a ter a grande discussão no universo da física, que vai causar revoluções na física, que vai respingar todo mundo, inclusive na gente, que é a discussão sobre o que é a luz. Né? Se a luz ela é matéria, se ela é partícula ou se ela é uma onda, né? Se a luz é uma partícula, né? Ela pode ser, ela é lançada de um lugar para o outro. A matéria, né? Lembra? Ela é absoluta lá no pensamento newtoniano, né? Eu posso jogar a matéria daqui para lá, né? A caneta ela pode ir de lá para cá. Agora a onda não. A onda ela necessariamente precisa de um meio. Né? Precisa de um meio para se locomover. Então, por exemplo, vocês nesse exato momento estão me ouvindo, né? A onda sonora, vocês estão ouvindo porque a vibração das minhas cordas vocais está vibrando num meio que é qual? O ar, né? Que a gente não vê, a gente não pega, tal, mas o ar está aqui. Então ele vibra, né? E vai. Se a luz é uma onda, a grande pergunta é como é que a luz do Sol chega até aqui? Né? Até o planeta Terra, se o universo é o vácuo, não tem ar. Já estou dando um spoilerzinho lá da frente da disciplina. Né? Fica a pergunta aí. Então a onda a luz é uma partícula. Se ela é uma partícula, né? Ela sai do Sol, bate na Terra, reflete, né? Bate na Lua, reflete na Terra. Né? O que é a luz da Lua? É a luz do Sol refletida na Lua, que vem para a Terra. É partícula. Não, mas ela se comporta como uma onda, como um campo eletromagnético. Olha aqui, ó. Eu consigo produzir eletricidade a partir de ímãs, por exemplo. Mas a onda é o quê? A luz é o quê? Ela é onda ou é partícula? Essa briga, essa discussão rendeu. Tá? E aí nem vou entrar aqui porque vai ter momentos específicos para a gente falar sobre isso, tá? Mas é essa dupla, vamos dizer assim, natureza da luz é o que é o bagulho doido, que vamos dizer assim, que é o que revolucionou muita coisa. Lembra? Dupla natureza, né? Um corpo não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, né? Ou é uma caixa, né? Ou é papelão ou é pedra, né? E a luz? Não, a luz ela é ao mesmo tempo onda e partícula. Como é que isso é possível? Vamos ver isso mais na frente, tá? Não vou entrar aqui agora, porque senão não é o momento ainda, né? Mas vocês vão ver que a grande discussão, a grande reviravolta no universo da física vai ser quando eles começam a tentar descobrir a natureza da luz. O que é a luz, afinal de contas? Tá? Isso aqui, nossa, tem pano para manga.
Tem pano para muita manga aqui, para discutir muita coisa aqui mesmo, tá? Então por isso que eu não vou nem entrar aqui, porque discutir o que é a luz e até as implicações filosóficas disso, tá? É bastante coisa, tá? A gente vai ver depois. Bom, outra linha de pensamento que começou a balançar o domínio newtoniano, né, na ciência, foi a ideia da evolução. Se o universo era absoluto, ele não precisaria evoluir, né? Se o universo é absoluto, tem que estar parado, as coisas são grandezas absolutas, ele não evolui, né? Evolui para quê? Mas lembra que no pensamento de Newton, o universo tinha sido criado por Deus, então se tinha sido criado por Deus, está pronto, né? A obra da criação está pronta, então realmente ela não precisa evoluir, tá? A ideia de evolução, né, ou hierarquia, não é bem evolução, a ideia de hierarquia, né, ela já existia nos primeiros filósofos, mas era algo estático, que vinha de Deus, né, passava pelos anjos, os homens e os seres mais básicos, né. Então era como tipo assim, Deus criou o mundo em hierarquias, né, o universo em hierarquias. E então existia até uma certa evolução, digamos assim, né? Não que um homem pudesse se transformar num anjo, não é bem isso, né? Mas dá para você se transformar num santo, por exemplo, né? Se você trabalhar direitinho, você consegue se transformar numa pessoa santificada, uma pessoa beata, né? Então existia uma certa evolução, mas ela era meio limitadinha. Só a partir depois de outras ciências, né, como por exemplo a biologia, que vai estar aqui ó, com Lamarck, né, que inverteu essa lógica e demonstrou que a dinâmica ocorre de modo contrário, ou seja, nós evoluímos de seres mais simples para seres mais complexos, e assim o universo não é uma máquina estática, mas algo que está em contínua transformação, um sistema em evolução. Só depois que a ciência começou a evoluir mais, né, que a gente começou a perceber que essa coisa que o Newton entendia de que o universo é absoluto, não é bem assim, né? E hoje, por exemplo, a gente sabe que dizer a gente sabe é meio complicado quando a gente fala dessas coisas, né? Mas, por exemplo, a gente acredita, eu acho que talvez seja a melhor palavra, né? Por exemplo, que o universo continua em expansão, né? A teoria do Big Bang, né? Teve explosão, o universo está se expandindo e ele continua se expandindo até hoje, né? Aliás, é curiosa, né, quando você vê essas teorias modernas da física, né? A teoria do Big Bang, como até poderia colocar aqui, ó, né? A teoria do Big Bang. O que é a teoria do Big Bang, né? Que existia, como surgiu o universo? Era uma massa, todo o universo estava concentrado numa massa um ponto muito minúsculo. Então você imagina o potencial de energia que estava ali, aquilo explode, puff, né? Então o universo se expande, o universo surge e começa a se expandir, se expande, e nesse exato momento nós estamos nos expandindo, né? O que é comprovado, de novo, comprovado é uma palavra difícil, mas vamos lá, comprovado pelas nossas observações astronômicas, que a gente vê que as estrelas estão se distanciando umas das outras, então a gente acredita, entende que o universo está se expandindo, e a teoria, de novo, teoria, a gente não tem certeza disso, né? A teoria de que o universo vai se expandir, até que vai chegar num ponto que vai chegar uma inércia, e aí a hora que ele chegar no ponto, né, puff, que essa explosão chegou num ponto máximo, a força gravitacional dos planetas vai começar, dos planetas, dos astros, né, dos corpos, vai começar a atrair de novo os corpos, eles vai voltar de novo para um ponto central, até que a gente vai ter de novo um novo Big Bang, puff, né? Então o movimento do universo, ou dos múltiplos universos que tem aí, seria esse puff, pum, né? Expande e contrai, expande e contrai. Lembra alguma coisa isso para vocês, né? De que alguma teoria ou, digamos assim, alguma concepção mítico-filosófica que dizia que o universo é formado por uma energia que se expande e se contrai, Yang e Ying, né? E que ao mesmo tempo tudo é uma coisa só, o Tao, né? Lembra do que falava o I Ching? Né? Então, assim, é esse o ponto que o próprio Capra fala, né? O que aconteceu foi que a ciência avançou num tal ponto que a gente chegou num ponto de mutação, né? A gente chegou num ponto onde a gente esbarrou com antigos conceitos místicos, filosóficos, esotéricos, míticos das antigas tradições. O que essa teoria hoje que a gente tem, por exemplo, do Big Bang, ela não é nada, absolutamente nada diferente do que o Lao Tse falou lá no Tao Te Ching há 5.000 anos atrás. O universo, o Tao, ele surge, o Tao é o Tao, ele sempre existiu, mas ele tem um movimento, e o movimento dele é de expansão e contração, né?
o tal se expande, cria todas as coisas e depois ele recolhe, destruindo todas as coisas. Depois ele se expande, cria todas as coisas e depois ele recolhe, destruindo todas as coisas. É o Big Bang. Entendeu? Então é isso que o Capra mais ou menos coloca. Diz assim, olha, que talvez a gente tenha chegado no ponto onde a gente consiga conciliar o que tem de mais avançado no nosso conhecimento atual científico, racional, lógico, metódico sobre o mundo e as antigas tradições que a gente considerava que são superstições ou coisas de povos brutos, povos rudes, vamos dizer assim, né? Esse é o ponto que o Capra traz, né? Bom, vamos lá que eu já estou saindo do livro de novo. Vamos lá. Então aqui, né? Veja que essa ideia de evolução, que para Newton não existiria, porque o universo era absoluto, ela começa a ser questionada também com outros ramos da ciência, como por exemplo o Lamarck, depois o próprio Darwin, né, que vai dizer, não, a gente está em evolução sim, o universo evolui. E hoje a própria física já entende que o universo não é uma coisa estática, né, ele está em expansão. Então, no final a gente acredita, né? Então, no final do século XIX, a teoria newtoniana tinha perdido o seu papel de teoria fundamental dos fenômenos naturais, né? no finalzinho do século XIX. No começo do século XX, outras duas teorias, a quântica e a relatividade, terminaram por pulverizar a hegemonia dos pensamentos cartesianos e newtonianos. Né? Então, aqui foi meio forte, né? O Capra foi meio forte. Quando eu digo eu não diria pulverizar, né? Eu não sou tão radical. Eu não acho que a quântica e a relatividade pulverizaram o pensamento cartesiano e o pensamento newtoniano, porque foi aquilo que eu disse para vocês, a gente ainda usa íons, né? As coisas aqui nesse universo, dois corpos continuam não ocupando o mesmo lugar no espaço. Então, por mais que eu saiba que a relatividade, que a quântica vão falar coisas diferentes disso, eu estou tendo uma experiência muito concreta aqui nesse exato momento de que não, dois corpos, pelo menos no universo tridimensional euclidiano, não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, por isso que eu não gosto muito de dizer, como algumas pessoas falam, que a teoria newtoniana e cartesiana foi pulverizada, foi jogada no lixo da história. Não, não é isso. Tá? O que eu gosto de dizer é que assim, foi identificado que as teorias eram insuficientes, né? Não são a verdade sobre o universo, não são o suficiente para explicar tudo no universo. Tá? Por isso é uma tolice a gente ficar com o nosso pensamento cartesiano, newtoniano, achando que ele é capaz de explicar tudo, porque não é. Então, aí já vai a crítica à ciência atual. Né? Se você acha mesmo que o nosso modelo de ciência, que é baseado nisso, tem capacidade de explicar tudo, você está redondamente enganado. Tá? Se você acha que é apenas porque a gente não teve tempo suficiente ainda para desenvolver máquinas extremamente capazes para medir as coisas, não. Pelo menos não conseguiremos desenvolver essas máquinas se continuarmos com o pensamento cartesiano e newtoniano. Teremos que transcender. Teremos que ter um pensamento quântico e um pensamento relativista para desenvolver máquinas quânticas que vão conseguir demonstrar essas outras coisas. Entende? Foi aquilo que eu falei para vocês. Hoje a gente falar de máquinas quânticas, né, é meio loucura, tá maluco, mas vocês provavelmente vão ter um laptop, como hoje a gente tem aqui um computador, né? Vocês provavelmente vão ter um laptop quântico daqui a 50, 60 anos. Acredite em mim, vocês vão ter, né? Máquinas capazes de medir coisas ou ver coisas que a gente hoje não consegue pegar, não consegue ver, né? E que a gente simplesmente relega ao misticismo dizendo isso não existe. Porque eu não vejo, porque eu não pego, porque eu não meço. Né? Talvez daqui a 80, 60, 100 anos, talvez 200 anos, a gente tenha. Se a gente sair do pensamento cartesiano e newtoniano, que eu volto a dizer, não são ruins, não são errados, eles só são limitados, tá? É limitado a um certo universo, vamos dizer assim. Se a gente transcender esse pensamento, se a gente for para outras formas de pensamento, a gente talvez consiga desenvolver máquinas que podem pegar coisas que a gente não está conseguindo ver. Coisas que a gente não está conseguindo ouvir. Que não é porque eu não vejo, eu não ouço, que elas não existem. Né? Eu não vou falar mais aqui, que é para não dar spoiler de outras coisas que a gente vai ver aí em outros textos. Né? Vou só me limitar aqui por enquanto. Então vamos lá. Entretanto, né, esses pensamentos ainda são, foi aquilo que eu estava falando, são completamente aplicáveis a boa parte do mundo que conhecemos. É isso. Né? Sim, no século XX, na metade do século XX, principalmente aqui, ó, né, as teorias da quântica e da relatividade, ou aqui, ó, a teoria geral, né, e a mecânica quântica, elas fizeram uma reviravolta no pensamento cartesiano e no pensamento newtoniano? Sim, fizeram. Tá? Nós hoje já percebemos essa reviravolta, mais ou menos. Boa parte da internet que vocês têm hoje, que a gente usa, foi desenvolvida a partir dessa lógica, a partir da teoria quântica. Né?
aplicativo de celular, satélite, não estaria funcionando sem a gente utilizar a teoria quântica. Então, a gente já utiliza isso, a gente já transcendeu isso, só que no nosso dia a dia, né, vamos dizer assim, a sociedade é um pouco mais lenta, a civilização é um pouco mais lenta, a cultura é um pouco mais lenta. Nós ainda pensamos, nosso modo de pensar, tá, da academia, por exemplo, ela ainda é um pensamento muito cartesiano, muito newtoniano. Ainda é, né? Tanto que foi aquele exemplo que eu dei. Olha a formação de vocês. Vocês continuam aprendendo em caixinhas, né? Hoje eu vou ter a disciplina de psicologia do desenvolvimento. Amanhã eu vou ter a psicologia de teoria psicanalítica. Depois eu vou ter a disciplina de práticas integrativas em saúde. São coisas separadas. Não são coisas separadas, né? O ser humano é uma coisa só. O indivíduo é uma coisa só. E se você for mais amplo, a sociedade não é uma coisa separada, o indivíduo é separado da sociedade. Isso a gente até consegue entender, né? A boa influência aí de uma filosofia materialista, a gente consegue entender que o indivíduo não é separado da sociedade. Isso a gente entende. Mas quando eu digo que o indivíduo não é separado do universo, aí já fica a gente já fica meio assim, como assim? O que esse cara está querendo dizer? Né? Até dizer assim, o indivíduo não é separado da natureza, a gente até entende. Sim, o meio ambiente, eu e o meio ambiente são uma coisa só. Mas você e o planeta, eu e o planeta eu até entendo. Você e o universo, aí você... Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Né? Ou você e um outro universo, né? Uma outra realidade, que não a realidade que você vê, que não a realidade que você pega, né? Isso a gente tem uma dificuldade maior para ainda conceber, ainda hoje, né? Mesmo no século XXI. Apesar de que essas mudanças, como a gente vai ver, acredito que no próximo texto agora do Capra a gente já vai falar isso, né? Sobre que essas mudanças começaram a acontecer lá na metade do século XX. Mas nós, no dia a dia, hoje, ainda temos uma dificuldade para aceitar algumas coisas novas ainda, até porque realmente, convenhamos, é muito novo, né? Se for lá na metade do século XX, não deu 100 anos ainda. 100 anos, dentro do ponto de vista aí da história, dentro do ponto de vista da evolução do pensamento, é nada, né? 50 anos aí, 100 anos não é nada. Né? Então nós, de novo, voltando lá para o que o Capra tinha falado, nós estamos nesse momento dessa revolução, nesse ponto de mutação. Certo? Então a gente termina esse texto por aqui. No próximo vídeo a gente termina esse texto do Capra e a gente já vai para outros conteúdos, aí, outros assuntos. De novo, né? Anotem aí as dúvidas, coisas que vocês não entenderam. Eu sei que eu posso estar falando, às vezes eu posso estar falando coisas assim, eu puxo coisa daqui, puxo coisa dali, pode estar parecendo um pouco confuso, né? Pode estar parecendo um pouco estranho. Faço referência a muitas coisas que não estão no texto. Eu sei que alguns de vocês podem estar se sentindo um pouco confusos aí com algumas coisas, mas calma que devagarzinho vocês vão começar a assimilar, devagarzinho vocês vão começar a entender, tá? E de novo, qualquer dúvida aí que vocês tenham, anota, que aí quando a gente fizer o nosso encontro síncrono, a gente tira as dúvidas, tá ok? Então vamos encerrando por aqui, de novo, né? O vídeo saiu um pouquinho maior do que eu queria, mas paciência, né? Vou tentar ser mais breve nos próximos. Certo? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais então. Tchau.